Olá, eu sou a Fernanda Neves e esse é o primeiro programa que eu estou me aventurando do Conversa com Fernanda. E é um espaço dedicado para uma troca verdadeira, troca potente, troca sincera, de pessoas que constroem trajetórias de vida, sempre com muito propósito. E eu estou aqui recebendo hoje uma pessoa muito especial para esse primeiro programa. Quero agradecer muito você ter topado, Monique. Monique Cury. Vocês vão reconhecer, conhecer, saber um pouquinho mais. Mas nesse momento, Monique, eu queria que você se apresentasse um pouco. Quem é a Monique? Como começou sua trajetória profissional? Fala um pouquinho pra gente. Quem é essa mulher que está aqui linda na minha frente? Mas calma, primeiro eu preciso agradecer, porque olha só, que prestígio, que honra, que prazer, que alegria, que mais de palavras. Ser a primeira entrevistada da Fernanda aqui no Conversa com Fernanda. Realmente, assim, Obrigada por esse carinho. Então, eu comecei a carreira como atriz muito pequenininha, né? Com 3 anos eu já fazia... 3 aninhos? Já fazia publicidade. Meu pai era muito sempre enrolado de grana, perdia emprego. Então, mamãe me colocou nesse meio, eu fui achada numa pracinha, mas com uma possibilidade de ter uma vida melhor pra mim. Sim. Então, realmente, pagava escola, pagava balé, pagava minhas roupas, pagava tudo. Aos 10 anos eu comecei a fazer novela. E aí era uma novela atrás da outra e novelas do tipo, de quem é do século passado vai lembrar, né, gente? Baila Comigo, Sol de Verão, Transas e Caretas, papéis maravilhosos, Só que aí com 17 anos eu comecei a fazer umas escolhas erradas na vida, enfim, coisas de adolescente. Mas você criança, você curtia? O que era você? Você lidava de uma forma, era o brincar? Ou você tinha ali também não quero, hoje eu tô cansada, como é que Não, gente, eu nasci pra isso. Você adorava? Adorava trabalhar, eu ia pra escola, eles me pegavam na escola meio-dia, ficava no estúdio até 9 horas da noite, eu fazia uma novela atrás da outra nessa época. Fim de semana eu brincava de boneca, de bicicleta, naquela época que a gente andava na rua, né, gente? Sim. Tal do século passado era tão bom. Meu joelho até hoje é todo ralado, sabe? Coisas que as crianças hoje não fazem mais, infelizmente. Eu amava parar na rua, dar atenção. Pra você ver, eu subia em árvore, você subia em árvore? Quando ia pra Belo Horizonte, na casa dos meus tios, pegava... Minha avó tinha uma pitangueira. Frutinha no pé. Delícia. Não era pitanga, não. A minha é aquela jabuticaba. Jabuticabinha. É de jabuticaba. Ai, meu Deus, muito bom. Gosto dessa conexão. Eu sempre gostei desde pequenininha. Eu nasci por aquilo. Só que quando eu fiz 17 anos, quando eu tava no meu auge, aí vem aquela coisa da mulher, da menina que começa a ficar adolescente. Começa a namorar desse momento, acontece isso, acontece aquilo. Vai te podando. Me podou completamente, eu abandonei a carreira. Você tava sozinha no Rio, né? Não, eu morava com a minha família no Rio. Sua família nesse momento estava. Todo mundo junto. Tem um momento que voltam, né? É isso, todo mundo junto. Esse namorado muito ciumento, eu tava sem fazer novela há um ano, ele falou pra mim que se eu voltasse a fazer, ele terminaria comigo. Imagina, 17 aninhos apaixonado, achando que ele era homem da minha vida. 18. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Aí meu pai falou, Monique, perdeu o emprego de novo, temos que ir pra Belo Horizonte. Você tem 2 opções. Fica no Rio trabalhando, porque com o que eu ganhava já dava pra eu você bancar direitinho, ou vai pra Belo Horizonte. E aí, meu pai falou, agora, se você for pra Belo Horizonte, é difícil conciliar. Gente, hoje... Tudo é mais fácil. Mole, você mora aqui, trabalha aqui. Naquela época, a gente tá falando de 1986. Telefone. Telefone, tudo caríssimo. Passagem aérea, uma fortuna. Globo não dava passagem aérea. Sim. Ai, o que você acha que eu fiz? Né? Você até sabe, né? Belo Horizonte, mas ficou namorando esse rapaz. Né? Por causa dele. Você foi, abriu mão. Aí, na verdade, não sei se você na época tinha essa consciência de que estava abrindo mão de toda uma trajetória, de um trabalho. Nada. Ou, meu pai tá indo, eu preciso ir com eles, minha família. Mas lá no subconsciente você estava abrindo mão de algo muito importante por conta de um relacionamento. Abri e transformei a minha vida completamente ali. Eu falo o poder das escolhas, né? Quando você faz, às vezes, uma escolha que você faz que você acha que pode não ter consequência nenhuma, ela muda completamente a sua vida, né? E é isso que você falou. Hoje teria lá o WhatsApp, tô aqui em BH, tranquilo, se pintar alguma teste, pega, vem e volta. Naquela época, telefone, ninguém te achava. Mas você sabe que quando ele falava que terminaria comigo se a gente terminasse, se eu continuasse fazendo novela, eu acreditei piamente naquilo. E era um namoro tão bacana, tão legal, que eu achava que eu ia casar pro resto da vida, ele era de uma família bacana, boa, que eu realmente falei, tô cansada. Trabalhei demais, trabalho já desde os 3 anos de idade, desde eu ir pra Belo Horizonte. Eu tinha um sonho de fazer psicologia, tanto que eu fiz psicologia no UFMG, em Belo Horizonte. Eu tinha outros sonhos também. Só que aí passou, o quê? 6 meses? Passou 6 meses, pezinho.
Ele falou, agora Na boa. chega, fica aí que eu tô bem aqui. Exatamente. Ele adorou ficar 6 meses sozinho no Rio. Imagina que ele não aprontou, né, gente? Nossa Senhora. Quando naquele momento ele fala, acabou. Você fala, cara, eu abri mão de tudo, né? Abri mão de tudo, do Rio de Janeiro, das minhas amigas, eu morava em Ipanema, na beira da praia, do trabalho. Porque assim, tem uma coisa também, não sei se vocês já ouviram falar, a questão da geladeira. Eu disse não pra Rede Globo, eu disse não pra Rede Manchete. Naquela época... Então assim, ali ferrou. Ali acabou, eu virei um nada, autoestima nenhuma. Tipo assim, quem sou eu nessa cidade que eu não Mas conheço? nesse momento você percebe que existia aquele sonho da menina, eu vou casar. Tinha essa pressão, assim, ainda de depois que casa, para de trabalhar e vai ficar em casa. Tinha algum momento isso passava na sua cabeça? Era diferente, né? Nossa. E Minas, né? Assim, sei. a gente sempre. Tinha. Pode ser um preconceito, mas sempre olha Minas de uma maneira mais conservadora ainda. Se isso existe aqui até hoje, você imagina. Nesse tempo parece que a gente é muito velha, né? 50, gente. Poxa, não é nada. Eu tô quase 60, né? Daqui a 2 eu tenho 60. Então faz bastante tempo. A gente tá falando de. Sim, é outro. 40 anos atrás. Se a gente mostra as nossas coisas. Quem disquete? Walkman. Walkman. O que é isso? Walkman. Né? E fita cassete. Dá uma adolescente era festa americana com fita cassete. Mas Dá a uma qualidade musical que Dá era. uma fita cassete e uma caneta pra pessoa. É impressionante como é que... E você viveu essa transformação, né, Monique? Você conseguiu viver aquela época... Mas a gente vai voltar aqui nessa questão da vida pessoal, mas... Você se reinventou nesse momento, mas não vamos falar disso agora. Eu acho que a nossa geração, minha e sua, é a geração que mais mudou. A gente saiu do não ter um telefone, né? Daquela coisa de tocar o telefone. Deixa que eu atendo, todo mundo brigando, se estapeando pra atender o telefone, porque era uma coisa novíssima que chegou em casa. Eu era do vizinho, né? Ir na casa do vizinho ou vizinho lá em casa pra atender. Recado pro vizinho que não tinha o telefone. Vem cá, então assim, essa mudança pra gente é muito... Inclusive a mudança de mentalidade, voltando no nosso assunto. Porque ali aos 17 eu acharia natural que eu casasse com ele tinha uma situação boa, família e tudo, e ele me sustentasse. Imagina hoje a minha filha, que eu falo pra minha filha. Anos. Então, você tem 3 filhos? 2. A Vitória de 22. Eu tenho 3. Vitória já tem 22 e o Theo tem 20. E você? 30. Vai fazer 31 agora. Você tem um filho de 30? Não, na verdade, eu tenho 3 filhos, né? A Maiara tem 30, eu 1. Me deu 2 netos já. Tem um menino de 28. Desculpa, a gente vai ter que dar uma pausa aqui. Desculpa, não tava na pauta. Tem um 28, que é o caso do Eduardo. Sério? E tem a Marina, que é a caçula, que tá com 21. Você é vó? Sou avó de 2 crianças lindas, que é a Manuela e o Carlos Eduardo. Você tem quantos anos? Eu tenho 50. Meu sonho, Vicente e Manuela são os meus amores maravilhosos da minha vida. Enfim, e aí tivemos filhos e hoje você olha pra sua filha e fala, não, ela já trabalha desde os 18. Assim, vai buscar a sua independência, vai trabalhar. Eu sempre, coitado do Zeca Pagodinho, adoro o Zeca Pagodinho. Amo Ele também. Aqui em Niterói, fez um show maravilhoso pra gente, foi lindo. Mas a tal faixa amarela é horrorosa. Qual que é? A gente cantava. Eu vou botar uma tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu mandei pendurar na entrada da favela. E era maravilhosa. Ele é apaixonado por ela, mandou pendurar. Mas se você vacilar, eu vou te quebrar 2 costelas, o dente. Mentira que ele faleceu. E você fez essa decisão, ficou em BH. E depois... E aí, fundo do poço. Do poço. Desenvolvi Largou compulsão tudo. alimentar, bulimia. Foram 7 anos que eu pensei em desistir. 7 anos, né? Vomitando o dia inteiro. Minha vida perdeu o sentido. E aí, 7 anos depois, de tanta dor. É porque a gente fala em 1 minuto, 7 anos. Mas você imagina que eu não sofri vomitando quase 7 vezes num dia. Então, aquilo me levou pro fundo do poço. Pensei em desistir várias vezes. Que minha vida não tinha mais sentido. Que eu ia morrer. Você pensou, chegou a esse ponto. Em pensar. Só que eu falo... Por que eu pensei? Eu falei, gente... Eu não consigo sair dessa situação. Não consigo. Se eu não consigo, eu vou acabar morrendo. Porque a bulimia mata. Sim. Bulimia, anorexia são doenças e nem que você matam. tinha tanta consciência sobre isso. Né? Nada! Amor, não tinha nada. Hoje a gente fala de bulimia, anorexia, se você síndrome de pânico. Hoje se fala. Não tinha internet. Época... E se você pegasse uma Barça... Não tinha na Barça o que é bulimia. Minha mãe nunca soube. Minha mãe, depois do adulta, que ela falava... Você não contava pra ela? Como é que você conta pra alguém? Mãe, eu como e vomito. A gente tem muita vergonha. É uma fraqueza muito grande. Tanto que quando eu contei, ela falou assim...
Eu achava estranho que você tomava 3 banhos por dia, passava o dia no banheiro. Por quê? Pra vomitar, eu tinha que ligar o chuveiro, ou ligar a água, né? Pro barulho. Então foi sofrimento. Sua fala é muito importante, porque tem muitas meninas nesse momento que passam por isso, né? Eu recebo A gente muitas tem mensagens. A própria internet, que o corpo perfeito, é a vida perfeita, tem que ser desse padrão, desta forma. Isso gera essa ansiedade, uma frustração. Uma ansiedade, uma né? ansiedade, não reconhecimento em si mesma, desacreditar da sua capacidade, né? Você vai se anulando, né? Entrando numa caixinha. E você chegou nesse ponto. E como é que você, abriu? Porque eu acho que Deus é muito bom. Amém. E um dia eu tive uma ideia de abrir um baú velho que eu tinha no meu quarto. E tinha uma caderneta empoeirada, que era um baú que ninguém limpava, porque é baú de coisa velha, né? Sim. E tinha o telefone do Manuel Carlos, um autor que eu já tinha feito algumas novelas. Eu lembro que eu estava chorando aos prantos naquele momento, nesses momentos de pensar em desistir. E quando eu olho aquele baú, eu vou lá chorando, abro. Gente, eu lembro a cena como se fosse hoje, era verde. Abri, caderneta aí do Manuel Carlos. Falei, caramba, ele não vai lembrar de mim porque eu sou um nada, porque eu sou ninguém, porque não sei o quê. Nem vai saber que eu sou. Mas eu não sei porque que me deu a coragem. Eu liguei pro Manuel Carlos, resumindo. Me atendeu maravilhosamente bem. Eu sou grata a ele eternamente. E ele me chamou para fazer um teste. Aí eu voltei fazendo a novela Felicidade. Felicidade. Que foi um papel maravilhoso, que eu fui capa do disco e tudo. Sim. Então ali era eu resgatando uma autoestima. Mas lembrando, Foi a sua virada de chave ali, a primeira, né? foi uma virada de chave, mas a gente está sempre colocando a nossa felicidade, as nossas expectativas no outro. Eu estava feliz quando eu estava namorando, eu estava feliz quando eu estava fazendo novela, então eu nunca era Ainda realmente não era feliz. a virada de chave desse... Que eu tô vendo o livro ali. Mostra o livro, por favor. A grande virada de chave foi com 50. Com 50. 50 é um marco. É um marco. Impressionante. É um marco. Mas enfim, aí depois disso muitas coisas aconteceram. Eu tive um relacionamento abusivo de 8 anos, sofri horrores, eu era chamada de burra, idiota, imbecil e babaca todos os dias. E aí, detalhe, você se acha. Eu era. Você começa burra, a acreditar. Idiota, você fez imbecil. a novela, um sucesso danado, capa que você falou, todo mundo te reconhecendo, todo mundo te aplaudindo, dizendo, você é incrível, você é uma mulher... E aí você entra num relacionamento abusivo e seguida. Acredita no que aquele companheiro, que não era nada companheiro, que companheiro tem outro sentido, Eu acho aquela pessoa que estava ali do seu lado, É. o Brasil te aplaudindo. E eu me Mas sentindo uma pessoa uma te M. colocando nesse lugar. Eu acho muito importante você falar sobre isso, porque você trabalha muito com isso. Sim. Você trabalha demais, você ajuda muito essas mulheres, né? A gente tem aqui vários programas na cidade, o Auxílio Social, que é um trabalho justamente para retirar essa mulher na condição que ela se encontra, no relacionamento abusivo, que muitas vezes nem percebe. Que as suas falas têm muita importância, porque um soco a gente identifica. Um abuso sexual identifica. Agora, essa violência moral, psicológica, que é diária, conta-gota, essa ainda é muito invisibilizada. Por quê? Porque a gente acredita que tudo que eles fazem é por amor. Então, você não pode mais usar essa roupa. Ah, ele tá me protegendo, porque eu tinha uma tatuagem. Quem ele tem ciúme ama. É isso. Você anda na rua, você sorri pra todo mundo, porque eu sou assim, gente. Eu abraço todo mundo, beijo todo mundo. Aí eu começava a andar pra rua, olhando pra baixo, com medo de encontrar alguém e ter que cumprimentar. Aí começou as comidas que eu comia. Uma vez eu fui dar uma entrevista e me perguntaram qual a sua comida preferida. Ele rapidinho veio no meu ouvido. Gente, eu tô contando assim, eu lembro como se fosse hoje. Fala que é rabada, porque rabada é minha comida preferida e um casal que tem sintonia come as mesmas coisas. Eu nem hesitei. Eu falei rabada, gente, eu detestava rabada. Pra você entender a que ponto eu cheguei. Mas é bom você falar, porque imagina, a figura pública, uma atriz num auge, e aí você tem mulheres, centenas, milhares de mulheres que vivenciam isso, afastadas das suas famílias, afastadas das suas amigas, porque é um mecanismo. Tudo. É um mecanismo. Te afasto, você fica sem rede de apoio e proteção. E aí, por isso que aqui a gente tem um trabalho, acho que é dever do Estado. Legal, dever legal, tá na Constituição. Eu fiquei encantada, principalmente Violência quando... doméstica não é um problema do casal. Quando você falou uma coisa maravilhosa que vocês fazem, se eu estiver errada, por favor, você me corrija. Você falou que essas mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, né, e que estão sofrendo isso, relacionamentos abusivos, que se elas têm a coragem de sair, vocês dão um suporte financeiro. É o auxílio social durante um ano, um salário mínimo. Para ela conseguir recomeçar. E não é só dar o dinheiro.
Esse eu acho que é a virada de chave. Porque eu falo sempre para as meninas, e hoje nós temos uma secretária das mulheres incrível, que é a Tayana. Eu falo, nós temos 1 ano com essa mulher vinculada ao trabalho da prefeitura. De mãos dadas. Porque ela precisa continuar indo ao centro especializado, ela continua participando dos grupos terapêuticos, continua tendo o horário dela com a psicóloga, com a assistente jurídica. Ela é ofertada a participar dos grupos de empreendedorismo feminino, de capacitações, dos grupos das rodas de conversa, das atividades esportivas, enfim. Ela é laçada. Eu falo que ela vem pra essa rede, sabe? Essa rede de apoio. Já que te faltou... Aqui tem uma rede de apoio que fala, você é incrível, você pode. E eu vou te falar uma coisa, eu sei que você sabe da importância disso, tanto que você se empenha muito e faz esse trabalho maravilhosamente bem. Mas se eu te falar o que eu recebo de mensagens de mulheres, quando for de Niterói, eu vou lembrar de você. Por favor. Do Brasil todo. Que não sai de relacionamento porque não tem dinheiro. E muitas cidades você não tem nem... Mas tem muitas cidades que tem um centro especializado. É legal até você ter essas informações, que às vezes você procura, verdade, né? Aí na sua cidade tem um ponto. Centenas. Essa semana eu recebi uma que eu não acreditei. Gente, é a coisa mais ridícula do planeta. Aí ela falou, Monique, eu vejo você treinando todos os dias. Meu sonho é treinar. O meu marido não deixa. É ridículo, né? Básico, não tô falando de agressão, nada. Eu falei, como ele não deixa? Eu não quis entrar em assunto. Sim, claro. Mas como ele não deixa? É saúde. Ele não quer a esposa dele cuidando da saúde. Não, então eu tô pensando com a cabeça, não pode ficar bonita. Gente, é inacreditável. Aí você vai se... É isso. Existe muito. Então, assim, lá naquele momento, eu não contei pra ninguém, não tinha isso tudo que você vê no Instagram pra falar. Você tinha uma cultura que validava pra encorajar isso. E até, mas assim, gente, aí, se a gente olhar as músicas... A gente cantava sem perceber. Não, sem perceber, a gente não assimila. Sem perceber. Olha que Porque loucura. briga de marido e mulher não se mete a colher. Era o lema. Hoje em dia é o contrário. Mudou, briga né? de marido e mulher não é uma questão do casal, não é de âmbito privado, é uma produção de uma cultura, da sociedade, que a gente tem sim que meter a colher, e o poder público tem essa responsabilidade de prover as condições para que essa mulher rompa com a violência. E eu fico muito feliz que você, como uma personalidade, uma figura pública, fale isso, porque a gente precisa falar sobre isso. São as mulheres mais vulneráveis socialmente, que mora numa comunidade, ela sofre uma violência. Mas não, uma atriz sofre. Uma advogada sofre. Uma juíza é assassinada. E uma coisa que feminicídio alto. Gente, é o maior momento. Luísa Brunet, lindíssima, maravilhosa, um ícone. Sofreu violência doméstica e usa a voz dela pra falar. Agora a gente teve aquela Cíntia Chagas. Sim. A Cíntia Chagas, que falava contra essa questão, que mulher tem que ser sim submissa e tal. E eu falo, eu me submeto à vontade do meu marido várias vezes. Mas ele se submete às minhas. Perfeito. Eu acho que esse é o segredo. É isso. Um relacionamento a dois, você se submete. Ou às vezes nem é submeter, é ceder. Né? Senão nem funciona. Você tá com desejo, eu não quero sair, eu não quero comer isso, eu quero... Você cede. Então, nesse sentido, eu me submeto à vontade do outro. Perfeito. Só que o outro precisa se submeter à minha vontade. E uma coisa Senão, importante... é uma subserviência, né? Não é? E assim, não é que seja contra relacionamento. Pelo contrário, eu tô casada há 33 anos. Você tá casada 26. Também? Depois desse relacionamento abusivo que você teve, você encontrou a felicidade, né, Monique? Encontrei o homem da minha vida, meu príncipe encantado, meu rei encantado, tudo na vida, respiro, tudo. 26 anos. Como é que foi esse encontro? Esse encontro foi uma cartinha, né? Assim, porque eu tava no desespero lá, porque eu já tava com 32 anos, tinha saído do relacionamento abusivo. Gente, essa dica é boa! Anota. Pega a dica. Anota a dica. Eu estava desesperada porque eu sempre sonhei em casar e ter filhos. Você já sabe, já te contei ali atrás. Sempre sonhei em ser meu sonho. Minha mãe falou assim, faz uma cartinha pra Deus, porque pra mim é Deus, né? Porque Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, pra mim é tudo. Tem gente que fala, joga pro universo. Joga pro universo, pra onde você quiser. Tudo bem. Você coloca na carta tudo que você quer. Detalhes pequenos de nós dois mesmo. Por exemplo, eu coloquei que era um homem que trabalhe de dia e que durma de noite. Monique, isso é óbvio? Não é óbvio, porque o meu trocava o dia pela noite. Então, entendeu? Eu queria um homem que me amasse do jeito... Eu lembro que eu falei assim, que era um homem que me ama do jeito que eu sou. Se eu quiser sair na rua de shortinho,
top e tá manco, ele vai me achar linda, maravilhosa. Porque... Vai vibrar com minhas conquistas. Escrevi várias coisas, detalhes. Eu quero um cara... eu gosto de viajar. Quero um cara que gosta de viajar. Detalhes pequenos. Não gosto de moreno. Então bota louro, enfim. Todos os detalhes, todos. E o que você não quer também. Não quer um cara... Tá. Aí a mamãe falou, todo dia você lê essa carta, todo dia, e se vê. Não é pra fazer a carta e botar na gaveta, não adianta. Leia a carta e Aquilo veja. vai te... Quero um homem que trabalhe de dia. Imagina o cara trabalhando de dia. Se vê. Quero um homem que gosta de viajar comigo. Se veja em Paris, se veja em qualquer lugar. Em Itatiaia, em Angra, não importa. 8 meses eu li essa carta. 8 meses, mas fervorosamente. No final eu rezava uma Ave Maria pra dar uma ajudinha. 8 meses depois se passaram, eu tô andando no trânsito, para um carro do lado. Nunca tinha acontecido isso. Domingo, 11 horas da noite, o cara para do meu lado e faz assim, ó, pra baixar o vidro. Você abriria o vidro? Não. Nem eu. Não, nem naquela época. Só que eu fechei o vidro da minha amiga que tava comigo e falou, meu gatinho, vacilou, meu gatinho. Eu falei, tá louca, Lili? Vou abrir o carro, 11 horas da noite, domingo, não sei o que é esse homem. Fui embora. Eu fui pra um lado, ele foi pro outro. Amor, eu fiquei 20 minutos rodando no Leblon. Vamos pra onde? Vamos fazer o quê? A gente tinha aquelas boates que funcionavam domingo. Até que nada, a gente falou, vamos comer um doce. Que é um lugarzinho que tem no Leblon. Ou seja, gente, fim do dia. 20 minutos depois, ele parou o carro de novo do meu lado. Sabe qual a possibilidade disso acontecer no Rio de Janeiro? Zero. Quando ele parou, fez assim, a minha amiga maravilhosa, ela abriu o vidro. Porque ele parou. Qual o nome dessa amiga? Lili, minha madrinha de casamento, amor. Obrigada, Lili. Aí ele falou, onde é que vocês vão? Ela falou, a gente vai comer um doce ali. Ele falou, posso ir? Ela falou, pode. A gente começou a comer o doce e ele muito na dele. Eu não gosto de homens populares que falam que, sabe, que aparecia. O meu ex era assim. Então acho que eu fiquei com trauma, né? Claro. Ele falou quietinho, comeu o doce dele. Aí eu comecei a fazer umas perguntas. Eu tinha colocado também que eu não queria geminiano. Pois eu sou geminiana. Não, amor, desculpa, não é com você o problema, não. Juro por Deus. Mas o meu ex era geminiano e eu achava que as questões dele eram por isso. Depois eu fui entender que não era. Ele era bipolar e eu... Quer dizer, eu acho. Resumo da história. Comemos o doce, eu comecei a perguntar, qual é o seu signo? Aí ele, aquário. O que você fez no fim de semana? Trabalhei o dia todo. Falei... Ele foi ticando algumas coisas ali. Resumo da história, na hora de ir embora, ele pegou meu telefone e me ligou no dia seguinte. Começamos a namorar, uma paixão enlouquecida. Estamos há 26 anos apaixonados. E detalhe, ele há 26 anos cumpre todos os requisitos da minha cartinha. Então a cartinha, dica séria, eu indico quando eu faço um post disso, você não tem noção de tantos comentários. Monique, eu fiz, encontrei. Monique, eu fiz, encontrei. Como eu falo normal. E aí sim, aí a minha vida começou a mudar com esse marido, com um cara que me dá estrutura emocional, amor, carinho, tivemos filhos. E aí a vida foi rolando, né? Até os 50. Você sabe que eu sou professora de formação, sou pedagoga. Comecei minha trajetória dando aula para educação de jovens e adultos junto com o Rodrigo. Depois em escola, em CIEP. E eu acho que a educação, ela tem esse poder de transformar. A gente tem educação formal, sala de aula, mas a educação... Aqui tá rolando um processo educativo. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E esse trabalho que você desenvolve, que você se reinventou, né, para as redes sociais, você ficou muito tempo sem fazer novela, sem fazer nenhum programa, né? Cuidando dos filhos também, porque eu falo, nós mulheres temos isso. Por isso que eu acho que 50 é uma virada, porque os filhos já estão mais crescidos, a gente vive se equilibrando nesses papéis, né? Eu nunca deixei de trabalhar, mas muitas vezes reduzi, por exemplo, carga horária. Eu já tive 4 matrículas públicas. E aí, assim, não, vou abrir mão porque eu preciso estar mais em casa. Não, essa aqui eu peço demissão, faço outro concurso, porque nesse momento eu tô precisando aqui que a família tem um valor muito forte para mim. E eu sinto que para você também. Né? Então, ser uma mulher que defenda as outras mulheres, que defenda o direito das mulheres, porque durante muito tempo eu não me sentia feminista, não falava que eu era feminista, até que uma pessoa me provocou. Ela estava fazendo um mestrado e veio me entrevistar. Fernanda, eu ando na cidade de Niterói e todo mundo fala no seu nome para falar de feminismo. Eu falei, mas eu não sou feminista. É porque tinha uma bandeira, peso grande na época, peso, né? Diferente. Que era um trabalho contra. Não queria que a gente fosse rompendo ali os muros, né? E a gente foi pulando os muros, quebrando o muro, uma sociedade machista que não queria que a gente tivesse poder. Sim. Então, por isso que era uma coisa assim, e ela é feminista. Não, era um xingamento. E hoje a gente tem outra percepção, né? Ser feminista é o que a gente faz. Quebrar o muro, pular o muro, avançar para que todas avancem. E esse trabalho que você fala de se colocar é um trabalho educativo.
tem essa dimensão de educação, né? Mas sabe o que eu vou te falar Mesmo uma coisa? que não, estou aqui educando alguém, ensinando alguém, não é isso. O mais né? bacana é quando isso é despretensioso. É isso. É porque quando, igual você falou, eu fui mãe, só que chegou aos 50 anos, eu falei, caramba, e agora? As crianças não queriam que eu fosse mais na festinha, as crianças não queriam mais que eu fosse em lugar nenhum, tudo crescendo, eu fui uma mãe... E agora? Só que aí veio a menopausa, então foi um momento pesado pra mim, porque eu me senti velha, não dá mais tempo, se eu não me reinventei quando eu era jovem, já era, eu só sei ser atriz, é a única coisa que eu fiz na vida, não sei mais nada. Cara, bateu um negócio em mim muito pesado, tipo assim, eu não queria continuar dependendo de alguém. Ficar esperando o telefone tocar. Eu esperei, por isso que aqui, ó, quando eu falo a virada de chave, o dia que eu parei de esperar o telefone tocar pra alguém me trazer uma possibilidade de ser feliz. Eu vou construir. Eu preciso. E aí ele foi com 50, bateu aquela coisa, menopausa pra mim era coisa de velha. Gente, eu tô falando disso de 8 anos atrás. Ninguém falava de menopausa nas redes sociais. Todo mundo fala. Ninguém. Se você for ver o meu primeiro programa do YouTube em 2018, tem lá eu com a ginecologista me abrindo. Acabou minha libido, me abri, me expus. Isso Calor absurdo. E aí as pessoas começavam a entender, caramba, porque ninguém falava sobre isso. A gente fez, desculpa te... A gente tem um programa aqui em Niterói que é Dignidade Menstrual, é uma promoção da dignidade menstrual, não é da pobreza menstrual, vai além do distribuir absorvente. Né? É criar uma consciência sobre o meu corpo. Que corpo é esse? Que ninguém fala, que não se produz ciência sobre. Então, a gente vai nas escolas, e aí eu fiz esse trabalho em todas as escolas de educação de jovens e adultos, e era muito interessante, porque primeiro a gente falava da menstruação para homens e mulheres. Os alunos homens, e educação de jovens e adultos tem senhores. E aí a gente tocava em vários temas. Desde a puberdade até é a menarca, mas também a menopausa, quando que termina, como é que é. E aí a gente falando, olha, o pensamento fica diferente, a libido cai, e tem ressecamento, e tem calor, e tem... Teve um senhor... o caos! Teve um senhor que levantou e ele falou assim... Eu falei, agora eu tô entendendo minha esposa. Eu falei, porque muitas vezes acho que tá traindo, porque não tá querendo mais procurar. Era assim, um trabalho de você desmistificar. Eu tinha vergonha de comprar absorvente, Monique. Eu entrava na farmácia pra comprar o Mods, que era... O nome era Mods, né? Era Mods. Absorvente era Mods. Porque todo Parecia mundo... que eu tava traficando. Porque todo mundo ia saber que você tava menstruada. E era uma vergonha, algo natural. Lindo ser normal, né? É lindo a gente poder menstruar, isso é normal. A gente gera vida, porque a gente menstrua. Não, né? E na verdade, essa vida hormonal da gente é uma loucura. E a gente vive em função disso. Então, quando tem essas alterações, da menstruação, em vários momentos que tem, você muda completamente. Porque o hormônio, a mulher e o hormônio é quase uma coisa só. Assim, você falou, não, minha vida não acabou, não. Agora eu vou... Ali veio a ficha, porque eu cheguei a falar com meu marido assim, agora é ladeira abaixo, e se é que existe uma vida após a outra, eu me realizo profissional na próxima. Falei com o Léo isso. Abandonei, deixa pra lá. Mas de repente uma coisinha. Mas você abandonou e foi... Sim, mas doía, porque eu me achava capaz, sabe? Eu era uma época que eu tava malhando muito, eu ainda tinha um corpo bacana. Então, você é linda. Não, mas assim, eu tava... Agora a menopausa é uma ladeirinha, né? Uma ladeirinha porque perde massa magra. Receba, aceita. Aceito, obrigada. Você é linda. Ai, obrigada. Aceito. Para, Monique. Bom, então, ali eu decidi, eu já tinha feito jornalismo, falei, já sei. Todas essas dores que eu passo, e eu sempre fui uma pessoa, você me encontra na rua, por exemplo, você fala, nossa, Monique, seu cabelo tá grande, né? Falei, é mega. Você quer o telefone? Fica dando a justificativa. Não, eu explico mesmo. Sim. Eu dou pro outro, seu cabelo tá lindo, aqui é igual, eu te dou o telefone agora, já ligo, agora fulana... Você não guarda pra você compartilha. Nada, eu conto tudo, sou um livro aberto. E aí eu pensei nisso, poxa, eu sempre tive um sonho de ter um programa meu, ninguém vai me chamar com 50, já não faço nada. Por que eu não queria uma coisa pra falar com mulheres que também viraram a chave? E ali comecei, as entrevistas eram essas, de falar das dores, assumir as dores e como que você lida pra você poder inspirar o outro, que o outro se vê em você. Tem negócio da China? Amor, tem negócio da China não. Tem que investir, cai, levanta, chora, tem que ser disciplinada. Passava a madrugada chorando pra entender a questão do YouTube e tal, enfim. E aí começou a acontecer, foi chamada a fazer palestra. Aí começou a me chamar publicidade 50 a mais. Eu comecei a ver que aquele estilo, que a minha verdade, que aquela autenticidade que eu tenho... Se identificava com milhares de mulheres. Com milhares de mulheres. E aí eu digo, pra você ver, aos 50 eu me achei velha. Achei que não dava mais tempo, que era ladeira abaixo. Aos quase 58,
Eu me acho Cheio tão de jovem. sonho. Não, tão jovem. de Caraca, eu tô vontade. jovem pra caramba. Mas o que mudou? Minha cabeça. A gente encasqueta com umas coisas. Tô velho, não dou mais conta. Isso não é pra mim, essa roupa eu não posso usar. E você acredita numas loucuras. A gente é muito mais etarista com a gente mesmo do que a sociedade. Porque se você fala que não é mais capaz, meu amor, a sociedade vai te engolir. E quando você para mesmo. É isso. E você não para. E você se reinventou, virou escritora, palestrante, influenciadora. Mas tem uma coisa que tava lá, ó, desde muito tempo, que é a atriz. A Monique atriz. Olha aí que família Lançou linda. em dezembro, né? Agora, super recente, quem não foi ao cinema aí, ó. Meus 4 maridos. Monique só tem um que ama, maravilhoso. Graças a Deus. Ó, esse é Theo, Vitória, eu e Léo. E aí, o mais bacana que a gente sabe, a gente fica muito focada nas coisas, bota uma energia muito grande, numas expectativas, e aí elas não acontecem. Quando eu desencanei, estava feliz na minha jornada de palestrante, de falar para mulheres, pintaram 2 convites. Esse que estreou, né? Os meus 4 maridos, e um que vai estrear agora no meio do ano, que chama Socorro Tô Falida. Ou seja, trabalha, faz sua parte, faz bonitinho, disciplina. Escreve e pede. E disciplina. Disciplina é você fazer aquilo que você não quer para chegar onde você quer. E eu faço, muitas vezes sem querer, mas eu não deixo. É essa disciplina e esse amor, né? Porque eu descobri um propósito. Muito bem. É o mesmo que o seu. É o que eu falei ali, o propósito de transformar vidas, de ajudar outras Fazer mulheres. a diferença, Porque, né? gente, não adianta você brilhar sozinha. O importante é você brilhar e dar luz para as pessoas que estão perto de você. O meu primeiro programa do YouTube, lá em 2018, eu falei, se eu com esse programa conseguir inspirar uma pessoa, eu tô com missão cumprida. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que buscar a felicidade, né, no âmbito familiar, minha casa está funcionando, minha vida está funcionando, meu trabalho está funcionando, é muito bom. Mas eu sempre tive, desde muito cedo, uma família que entendia que era preciso mais, era preciso contribuir para além, né, do seu núcleo familiar, da sua casa, que a nossa responsabilidade é coletiva, com o mundo que a gente vive. Eu sempre tive essa dimensão. Eu preciso, em algum momento, estar devolvendo ao mundo, contribuindo para outras pessoas, para minha comunidade, no meu caso, para minha cidade, para o meu estado, enfim. E aí você falou assim, o mundo acabou, o mundo pode acabar, alguma coisa assim. E eu queria te fazer uma pergunta que eu faço. Esse é o primeiro aqui programa, mas eu vou fazer sempre, em todos os programas. O que você, Monique, mudaria no mundo? Ai, eu só queria... É um mundo que está muito complicado, né? Tudo doído, é muita dor, muitas é muito sofrimento, é muita gente ruim. Você vê as pessoas que elas sofrem, né? Então, a única coisa que eu queria no mundo é que não existisse a parte ruim, que existisse só amor. Se existisse só amor, meu amor. As pessoas fossem mais... A sua fala do amor é isso, assim, gente. Eu rezo o texto todo dia, né, eu vou à missa, eu tenho um Deus no meu coração de uma maneira muito gigantesca. Sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. E eu peço toda dia na minha oração. É um pedido do meu jeito. Eu falo... Muda o coração dessas pessoas do mal. Pelo amor de Deus, deixa esse mundo com mais amor. Imagina, todo mundo se dá bem com todo mundo ajuda todo mundo, as pessoas vão fazer sucesso do mesmo jeito. Sim. É isso, mais amor. E a gente tem uma sociedade muito individualista, que acaba... Você tem que alcançar o sucesso deixando as pessoas para trás, né? E o seu trabalho é justamente trazer todo mundo junto. Vem cá, é tão bom fazer sucesso junto com um monte de gente do lado, né? E eu queria finalizar, a gente está finalizando aqui o programa, indo pro finalzinho... Trazer uma pessoa muito especial, Monique. Uma pessoa, assim, que eu tenho certeza que faz parte da sua vida até hoje, porque a gente carrega pessoas conosco. E eu queria que você falasse alguma coisa pra ela, olhando pra ela, assim, o que você tem a dizer pra ela hoje. Quem que é ela? Pra mim. Ai, gente. Essa foto é muito fofa. Você tinha quantos anos? Gente, olha o dentinha, a janelinha. Devia ter uns 7, né? A gente estava falando aqui de criança, né? É uma curiosidade. É um anjo, né? Crianças são anjos, né? Eu tinha 6 anos. A janelinha, eu caí na escada com 3 anos de idade. Fiquei mangueira desde os 3. Então você não perdeu o natural. Eu falaria pra ela, pra Kikinha. Hoje, com 58 anos, com todas as dores, porque a vida é assim, tem Exatamente, dores. Você tocou. Eu falaria assim... Num determinado momento, vai ficar tudo muito difícil. Você vai até pensar em desistir, mas calma. Tudo isso que você vai passar, toda essa dificuldade que você vai passar, todo esse sofrimento,
vai te levar num lugar que você nem imagina. Então, aceita, confia em Deus Amém. e segue a tua jornada. Eu vou terminar assim, agradecendo. Obrigada. Que Parabéns lindo isso. pela Quiquinha. Parabéns pela Monique. Parabéns por compartilhar sua trajetória, sua vida. Gente, ficamos por aqui com o primeiro Conversa com Fernanda, com a Monique Cury, maravilhosa. Sigam rede social, você é só Instagram, não? Instagram, YouTube, tem tudo, gente. Tem tudo. Monique Cury e o livro da Monique. Peraí, gente, importantíssimo. O meu livro com todo amor pra A você. gente falou dele, mas não mostrei. Uma dedicatória linda, é todo seu. Espero que você goste. Obrigada, amor. Puxa. Obrigada. Muito feliz nesse primeiro programa. Nos sigam.